crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala galera do YouTube, tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, retomar a série aqui de discipulado, né, cristão. A gente agora vai para a lição 7, que é Bíblia, o livro dos livros, né? O melhor livro do mundo, a Bíblia Sagrada. Então, quebra-gelo. Qual o melhor livro que você já leu sem ser a Bíblia? Eu já li muitos livros bons, sabe? E tem uns livros que eu acho assim... Um livro que eu li muito bom chama O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração, do Luciano Subirá. Muito bom livro. Eu li um agora ano passado, A Visão Missionária na Bíblia, do Timóteo Kerr. Excelente livro também. Estou lendo um agora que eu estou gostando muito. Quer ver? Esse aqui, ó. A Cruz de Cristo, do John Stott. Oh, que livro bom, cara. Uma reflexão sobre a Cruz de Cristo, né? Um livro fenomenal. E várias obras também, né? Já li a Sistemática do Walter Brunelli, também muito boa. Mas dos que eu já li, esse foi um dos livros que eu gostei muito, sabe? Esses que eu citei. Então, vamos continuar aqui. Introdução. A palavra Bíblia quer dizer livros, né? A Bíblia é, na verdade, uma biblioteca, cujos livros foram escritos num período de aproximadamente 1500 anos, mediante inspiração do Espírito Santo, né? Então, a Bíblia foi escrita num período de 1500 anos, né? O Antigo Testamento e até o Novo Testamento, né? Então, vou ler aqui, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E 2 Pedro 1,21. 2 Pedro 1,21. 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então tem a inspiração da Escritura, né? A Escritura foi inspirada por Deus, né? Foi escrito, Deus usou homens para escrever a Escritura, né? Mas o autor é o Espírito Santo de Deus, né? Que inspirou a Bíblia, né? Porque se você ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela traz uma mesma mensagem, né? E a Bíblia tem mais... Foi 36... Deixa eu ver aqui... Se eu não me engano, foi 36 autores diferentes, né, da Bíblia. Então, você vê que... 36 autores, aproximadamente, né, que escreveram a Bíblia. Então, por esses autores falarem a mesma mensagem, né? Só por ação divina mesmo, porque eles viveram em épocas diferentes, né? Então, se você ler a Bíblia, você começa a perceber isso. Que Deus é o autor, né? Por trás da Escritura, né? Galera, a gente esqueceu de orar antes de começar. Então, vamos fazer uma oração aqui antes de prosseguir, né? Na verdade, não foi a gente, né? Foi eu mesmo. Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar gravando essa lição, Senhor. Peço que a pessoa que estiver vendo esse vídeo, Senhor, que ela seja edificada, Senhor, venha aprender do Senhor, Pai, da Tua santa palavra, Senhor, que é
eu creio que é uma das coisas, se não a coisa mais preciosa que o Senhor nos deixou, Pai. A sua santa e gloriosa palavra, Senhor. Que a gente venha dar valor na tua palavra, Senhor. Que a gente venha meditar, estudar, amar a tua palavra, Senhor. E que ela venha transformar nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajude a entender essa lição, Senhor. Nos ajude, Senhor. E nos dá força para perseverar no teu caminho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos continuar aqui, né, galera? O Senhor usou homens com os quais tinha um relacionamento íntimo, né? Então foram homens de Deus, né? Homens que tinham um relacionamento com Deus. Foram usados para escrever os livros da Bíblia, né? Somente a ação divina poderia fazer com que todos os autores falassem sobre uma mesma verdade em épocas diferentes, né? Com costumes diferentes. Então, por exemplo, Moisés viveu na época do Êxodo, né? Jeremias na época do cativeiro babilônico, né? E Davi viveu naquele período ali, né, da monarquia, né, de Israel, então daquela transição, né, que começou com Saul, depois veio Davi. Então foram homens em épocas diferentes, mas Deus usou eles para falar uma mesma mensagem, né? Por exemplo, Daniel na época quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, né? Os apóstolos, né, na era cristã, né? Mesmo assim a mensagem é uma só, né? A Bíblia tem uma mensagem só. A gente pode ver isso na teologia bíblica, né? Tem uns livros que são chamados teologia bíblica. Então eles ensinam esse resumo, né? essa linha mestra, né? que passa sobre a Bíblia. É um estudo muito bom. Se você tiver oportunidade, recomendo. Deixa eu ver aqui, continuar. Pergunte aos discípulos se eles sabem quantos livros há na Bíblia. Então a Bíblia tem 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, talvez algum discípulo que seja novo convertido indague por que a Bíblia Católica tem mais de 66 livros. As versões católicas têm os seguintes livros inexistentes na Bíblia, usados pelos evangelhos, que é Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além de acréscimos aos livros de Esther e de Daniel. Então esses são livros apócrifos, né? Ou espúrios, né? São livros apócrifos, não inspirados. São livros não inspirados. São os pseudo-canônicos, né? Os livros pseudo-canônicos, que são eles têm uns ensinamentos meio incoerentes, né, com o resto da mensagem, né? Então são livros pseudo-canônicos. Então eu aconselho a comprar uma Bíblia usada na igreja protestante, né? Uma Bíblia com 66 livros. São os livros que são inspirados, né, por Deus. Então vamos aqui. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? 36 autores aproximadamente, né? Foram 36 autores. Quantos capítulos tem a Bíblia? A Bíblia tem 1189 capítulos, 929 do Antigo Testamento e 260 do Novo Testamento. Qual o capítulo mais longo da Bíblia? Então, o capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119. Né? Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver. Eu aconselho também a você ler o Salmo 119, porque ele vai falar sobre a lei de Deus, né? A palavra de Deus, né? E é muito bom, é um dos melhores salmos que tem, sabe? Ele faz uma reflexão sobre a palavra de Deus mesmo, né? E é muito bonito. Se você puder estudar esse salmo, né? Ler ele.
E o mais curto, o capítulo mais curto da Bíblia é o Salmo 117, né? Que também é o capítulo central da Bíblia, né? Ele é o meio da Bíblia. Tem a Bíblia aqui, vou abrir aqui o Salmo 117. Então aqui, ó, o Salmo 117. E você pode ver, tá vendo que ele é o meio, né? Você vê que fica bem dividido, né? Ele é o centro. O versículo mais longo é Esther 8:9, ou se quiser conferir lá. E os dois mais curtos são João 11:35 e Êxodo 20:13. João 11:35 é Jesus chorou, né? E Êxodo 20:13 é não matarás, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Se eu não me engano é isso mesmo, é não matarás. Fui aqui rapidão. Êxodo 20:13, não matarás. É isso mesmo, não matarás. Então, o ponto de vista que existe nas Escrituras é o divino. Por isso podemos conhecer fatos e realidades que nenhum cientista pode descobrir através da pesquisa. E nenhum sábio pode concluir pelo raciocínio, né? Então, por exemplo, a Bíblia já registrava que a Terra é redonda em Isaías 40:22. Então, você vê que é o Isaías 40. Deixa eu ver aqui. Vou pesquisar no meu notebook aqui. Isaías 40:22. A gente já pega outras versões, né, para comparar. Isaías 40:22. Então, aqui, ó, na Almeida Corrigida Fiel, aqui, ó. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E é ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. Deixa eu pôr uma versão que eu mais contemporânea aqui, né, mais atual, que é NVT. Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda, né? Vamos ver aqui outra versão aqui, vamos ver aqui, peraí. Vamos pôr aqui a versão, nova tradução linguagem de hoje. O que diz? Não, isso aqui não tá muito. Vamos pegar aqui a NVI para nós ver NVI. NVI fala cúpula da terra, né? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. E a Corrida Fiel. Ele está sentado sobre o globo da terra, né? Na Corrida Fiel. Então a Bíblia já falava que a terra era redonda, né? Antes de Galileu Galilei descobrir, né, que a terra era redonda. Deixa eu ver aqui, que época viveu Galileu Galilei. Ele viveu no século XVI, né? De 1500 a 1600. 16 e 17, né? 1500 a 1000. Nessa época. Ele veio de 1564 a 1649, né? Então ele descobriu que a Terra era redonda, né? E já estava na Bíblia muito antes, né? Então você vê que a ciência verdadeira, cara, ela vai confirmar a Escritura, sabe? Porque tem várias coisas na Bíblia que foi confirmado pela ciência, sabe? Então a ciência verdadeira ela vai confirmar a Escritura. Deixa eu ver, tem outra passagem aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Isaías 11, se eu não me engano.
aqui, ó. Esse aqui é um interessante também, ó. Isaías 13:10, ó. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz, né? Então a gente sabe hoje que a lua resplandece a luz do sol, né? E já estava na Bíblia, e Isaías foi escrito em 750 a.C., né? E deixa eu ver. Então assim, a Bíblia já falava que a lua ela não tinha luz própria, assim, né? Ela resplandecia a luz do sol, né? Que a gente sabe que é isso que acontece hoje em dia, né? A lua ela resplandece a luz do sol. E já estava na Bíblia. Resplandece. Entendeu? Então já estava na Bíblia que a lua resplandecia a luz do sol. Então vamos continuar aqui o estudo. Conforme Hebreus 4:12, aqui a Bíblia é comparada para operar a nossa vida, né? Então Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, né? Então que a palavra ela vai de encontro ao penetra na alma da pessoa, né? No espírito, nas juntas, nas medulas, né? Por isso, quando você vai ouvir a palavra, tem aquela, você sente aquela, às vezes você sente no seu coração, assim, né? O Espírito Santo, né? Que ela penetra, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então ela é comparada com a espada de dois gumes. Por mais elevada que a ciência seja, ela jamais conseguirá dividir a alma e o espírito de uma pessoa. Somente a palavra de Deus consegue discernir o pensamento e intenções do coração, né? Por quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Vou ler aqui na Bíblia. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, né? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E 1 Pedro 1:25. Primeira carta de Pedro 1:25. 1 Pedro 1:25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, né? Então, a palavra de Deus permanece para sempre. Tem um versículo também, Marcos 13:31, diz assim, Deus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? Jesus diz lá em Marcos 13:31. Vamos continuar aqui. A Bíblia e suas características. Algumas pessoas perguntam, primeiro aqui, eu vou falar o tópico. Primeiro, a Bíblia e as suas características, né? Algumas pessoas perguntam, por que devo acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que tem muita gente que é inimigo da palavra de Deus, né? E fica, né, tentando fazer com que a palavra de Deus não tenha crédito, né? Inventando coisa, né, com a palavra de Deus. A Bíblia afirma sua inspiração, né? Muitos falam, a Bíblia foi um livro escrito por homens. Foi, mas Deus usou os homens, né? Você vê que o Espírito Santo inspirou eles, né? Foram homens inspirados por Deus, né? Leia 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, né? Então a Escritura, a própria Bíblia afirma que a Escritura é inspirada, né? O Espírito Santo foi quem levou os escritores a registrar o que Deus lhes revelava. Leia 2 Pedro 1:21.
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? As Escrituras Sagradas são coerentes. Sua mensagem está centralizada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse, sabe? Se você, por exemplo, o Cordeiro lá do Êxodo, né? Você vê Deus, o Cordeiro lá do Êxodo, ele simbolizava Cristo, né? Quando o povo passava o sangue nas casas, assim, ó, para que quando o anjo da morte fosse passar pelo Egito, né? Quem tivesse passando sangue nas portas, o anjo não ia ferir com a morte, né? Os primogênitos, né, lá no Egito. E então aquilo lá estava simbolizando o sangue de Cristo, né? Que nos purifica de todo pecado, entendeu? Quando Abraão foi sacrificar Isaac, né? Então ali estava simbolizando o que Deus ia fazer, né? Que Deus deu seu Filho unigênito, né? Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então você vê que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, né? A gente vê que no final, aí Deus falou para Abraão parar, né? Falar, para que... E Deus foi e proveu um cordeiro ali para Abraão sacrificar no lugar de Isaac, né? Então aqui ela estava falando de Jesus naquela passagem, né? E a Bíblia inteira fala de Jesus, as profecias messiânicas, né? Se você leu lá o Salmo 22, ele descreve a crucificação de Cristo. Se você lá lê Isaías 53, né, profecia messiânica bem famosa, né? Então a Bíblia inteira fala de Jesus. Devemos crer na Bíblia? Devemos crer simplesmente porque a fé é o combustível em nossa vida cristã. Deus instrui que a sua palavra é verdadeira. Leia 1 Timóteo 4:9. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Leia também Salmos 119, 142. Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Salmo 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a verdade, né? Então a palavra de Deus é verdadeira, né? Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E João 17, 17. João 17, 17. 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então a própria Bíblia afirma, né, que a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, né? A palavra é como o seu autor, é eterna, imutável e toda poderosa, né? Através da leitura da Bíblia podemos receber muitas bênçãos da parte de Deus. Alguns a lei na forma de loteria. Vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje, né? Pegar a Bíblia lá e abre em qualquer lugar, né? E sai, né? A loteria, né? Fecham os olhos, colocam o dedo em cima de algum texto e acham que é Deus falando, né? Isso não é ler e nem estudar a palavra de Deus. Então Deus quer que a gente estude a palavra de Deus. Por exemplo, pega a Bíblia, lê lá, começa a ler do Novo Testamento, lê João, lê o livro de João inteiro, lê o livro de Atos, lê os Evangelhos, lê o Novo Testamento inteiro, depois você vai para o Antigo Testamento. Estude a palavra de Deus, entendeu? Para você vai entender a mensagem, você vai ficar bom de Bíblia, né? Você vai ser um conhecedor da Sagrada Escritura, né? Agora, se você ficar lendo de loteria, lógico, Deus pode falar com você. Se você ler a Bíblia, é Deus falando. A Bíblia é Deus falando, mas assim, você não vai entender a mensagem. Você não vai entender a mensagem da Bíblia. Você não vai ser bom de Bíblia, entendeu? Para você pregar a Bíblia, você tem que entender, conhecer a Bíblia, né? Tem que conhecer a mensagem, entendeu?
pregar a palavra, você saber ensinar as pessoas a palavra, né? Então eu recomendo você ler assim, ler a Bíblia, pega um livro, lê João, lê Atos, né? Lê Romanos, lê as cartas de Paulo, lê o Novo Testamento inteiro, depois você lê o Antigo, entendeu? Porque aí você vai aprender muita coisa. O Senhor está mais interessado em que nós compreendamos sua palavra do que nós mesmos, né? Mas para isso precisamos estudá-la. É estudando que obtemos mudanças miraculosas em nossa vida, e não a esfregando. Ela não é a lâmpada de Aladino, né? Então a gente tem que estudar a Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa lê lá Isaías 1,19. O que diz Isaías 1,19? Se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né? Deus diz. Se quiseres e ouvirdes, comereis. A pessoa lê lá 1,19. Oh, maravilha, né? Mas e o 1,20? O 1,20 fala assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz, né? Entendeu? Então a gente tem que entender a Bíblia inteira, não só um versículo isolado, né? A gente tem que entender todo o livro, toda a Bíblia inteira, toda a palavra de Deus, entendeu? A gente entender o que Deus realmente estava falando ali naquele momento. Leia os textos a seguir e responda com suas próprias palavras que bênçãos são essas, né? Então a gente vai ver aqui umas bênçãos que a gente tem quando a gente é um leitor da palavra de Deus, né? Da Bíblia. Salmo 119, 150. 105, na verdade. Salmo 119, 105. Vou abrir aqui. Então você viu que a gente citou muitos versículos do Salmo 119, então leia o Salmo 119, um dos salmos mais bonitos que tem. Salmo 119, 105. Fala assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho, né? Então você vê, ela ilumina a nossa vida, né? Traz luz para a nossa vida, né? Traz direção, né? Esclarece as coisas, nos tira das trevas, né? E quem anda em trevas não sabe para onde vai, né? Agora, quando você é a luz para o caminho é quem? É Cristo. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então a palavra te mostra Cristo, o caminho que a gente tem que seguir, né? Que é Jesus. Então a palavra é luz. João 8,32 fala assim. João 8,32, famoso versículo também. Vou abrir aqui para a gente ler. João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então a palavra liberta, né? Eu acho massa o João 8,31 também, diz assim, ó: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não basta só conhecer a palavra, tem que permanecer na palavra, né? Quando a gente permanece, aí sim a gente é realmente liberto, né? A palavra realmente é liberta. A gente tem que permanecer, né, na palavra. Então, como é que a pessoa vai permanecer se ela nem procura conhecer a palavra, né? Que a Bíblia está aí, a gente tem acesso à Escritura, entendeu? Então a gente tem que se esforçar, estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, né? João 15:3. João 15:3. É uma palavra liberta, né? Liberta das coisas, das prisões, coisas malignas, né? Coisas que não agradam a Deus. Então, a palavra traz libertação, né? João 8,32 a gente viu sobre a libertação que a palavra traz, né? Agora João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, né? Então a palavra limpa, né? Limpa a nossa mente, né? Igual
Eu fiz uma live lá, 5 princípios para o jovem cristão ver a vida de santidade. Tá aí no meu canal, tem aí no YouTube. Então ela fala sobre, tem uma hora que eu falo sobre a consagração da mente, né? Então a palavra limpa a nossa mente, né? A gente lê a palavra de Deus, ela é luz, ela purifica a nossa mente, né? Purifica nossa vida, né? Nosso espírito. Ela traz purificação, né? Porque a gente tem que meditar na palavra, né? A palavra tem que estar na nossa mente, porque ela traz limpeza, né? Nos limpa. João 17:17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra nos santifica, né? A gente começa a receber o ensinamento da palavra, a instrução, né? O Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, a gente vai abandonando o pecado, né? A gente vai sendo santificado, né? Então, a palavra traz essa santificação, né? Ela nos santifica. 2 Timóteo 3,16. Então vamos ver aqui, benefícios da palavra. 2 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16 aqui, ó. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então a palavra nos traz ensino, nos ensina o caminho de Deus, né? A vontade de Deus, né? O pensamento de Deus, nos faz conhecer Deus mais profundamente, o caráter de Deus, como Deus age, né? Como Deus age no meio do seu povo ali, né? Como o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, né? Então ele traz ensino para repreensão. A palavra nos repreende, né? Quando a gente começa a ver se está no caminho errado, está fazendo algo errado, né? A palavra vem e nos repreende. E eu já apanhei demais, né, na Bíblia, sabe? Vivendo aqui uma coisa ali, sabe? Lutando uma luta ali contra um pecado, alguma falha, e eu li a Bíblia ali, a Bíblia pegava e ó, tama, entendeu? Ela vem direto assim na gente, entendeu? Ela bate feio mesmo. Então a gente tem que ter isso aí, a gente tem que ser repreendido, sabe? A gente tem que ouvir a palavra, entendeu? Porque andar em santidade não é fácil, entendeu? Se eu falar pra você que é fácil, não é. Então a gente tem que sempre estar ali sendo repreendido. Por exemplo, por que a gente vai num culto? Eu mesmo, hoje eu fui no culto ali, moço, a palavra veio em mim, sabe? E repreendeu falou muita coisa, sabe? Então por isso que a gente tem que ir no culto, tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Entendeu? Porque Deus nos repreende, o Filho é quem ama, sabe? Porque Ele quer que a gente seja participante da sua santidade, né? Ele quer que a gente se pareça com Jesus, né? Seu Filho amado Jesus, né? Então Deus nos repreende. E a palavra traz repreensão, né? Para repreensão, para redarguir, para corrigir, correção. A palavra traz correção. A gente estava andando no caminho, fazendo uma atitude errada, a gente se corrige, né? Ela traz aquela repreensão, não, eu tenho que me corrigir, né? Eu tenho que mudar. A palavra traz essa correção. Para instruir em justiça, então a palavra traz instrução, conselho, faça isso, esse é o caminho, né? Faça isso, né? Nos instrui. A Bíblia é verdadeira, ela fala, não gagueja, né? Ela é uma revelação, não uma charada. Então a Bíblia ela é uma revelação. Então por isso que a gente tem que ler toda a palavra, né? Conhecer toda a mensagem da Bíblia, né? 2. A Bíblia e a vida cristã. Em João 8,47. João 8,47. João 8,47. E Mateus 7, 24 a 27. Vemos que aqueles que praticam a palavra são os filhos de Deus, né? João 8,43 fala assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus, né? Então quem é de Deus procura escutar a palavra de Deus, gosta da palavra de Deus, né? Ama a palavra de Deus. E João 7, 24 a 27.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Né? Então, aquele que pratica a palavra, aquele que gosta da palavra, né? Que procura ter relacionamento com a palavra, eles são os filhos de Deus, né? Que gostam de Deus. Né? Tais pessoas pertencem a ele. É o chamado homem prudente. Mas os que não ouvem a palavra não pertencem a Deus, chamado de homem imprudente. Aí o discipulado deixa uma pergunta aqui, né, para reflexão pessoal. A que grupo de pessoas você pertence? Né? Então, você medita no texto, né, fala, será que eu estou sendo um homem prudente? Será que eu estou sendo um homem imprudente? Né? Quando a pessoa se entrega a Jesus como Senhor, ela se torna uma nova criatura. Sua caminhada cristã começa do zero. Leia Pedro 2,2 e responda: o que é necessário para o crescimento espiritual do novo cristão? Leia 1 Pedro 2,2. Né? A gente vai ler aqui, 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, né? Então, leite racional não falsificado. Então, cara, você que é novo convertido, você precisa se encher da palavra. Então, você precisa Bíblia, cara. Precisa de Bíblia. É Bíblia, Bíblia, Bíblia. Lê o Novo Testamento, lê o Antigo Testamento, lê de novo a Bíblia, sabe? Você precisa ser cheio da palavra de Deus. Porque é ela que vai te instruir, né? É ela que você vai conhecer a Bíblia, você vai conhecer as doutrinas, você vai conhecer os mandamentos de Deus, né? Por isso que você precisa da palavra. Leia a palavra. O novo crente precisa do verdadeiro leite espiritual. Então, esse alimento já foi comentado na primeira lição, né, do discipulado. A gente falou sobre o leite espiritual. Alguns cristãos não entendem nem assimilam o alimento sólido da palavra de Deus. Por quê? Leia 1 Coríntios 3, do 1 ao 2. 1 Coríntios 3, do 1 ao 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Né? E Hebreus 5, do 12 ao 14. Hebreus 5, do 12 ao 14. Aqui, ó. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Né? Então tem coisas... tem níveis de conhecimento que é para a pessoa mais madura, né? Por exemplo, a gente começa o discipulado com o ABC, que é essa revistinha aqui. Depois a gente vai para armas espirituais, que é a azul, né? Então já é um alimento mais sólido, né? Esse aqui é uma base. Aí você vai evoluindo. E no nosso estudo da palavra também é dessa forma, sabe? Eu creio que o próprio Deus, quando Deus vê que você já... e vai se revelando mais a você, né? Vai te dando mais conhecimento, mais sabedoria, né? E a gente vai crescendo no conhecimento da palavra dessa maneira.
Então, por que alguns cristãos não assimilam o alimento sólido da palavra de Deus, né? Por não estar preparado, ainda ser menino na fé, estar no começo da caminhada cristã. Então, não adianta, por exemplo, você pegar uma teologia sistemática. E é uma coisa mais avançada, né? Então, não adianta se você não conhece nem o básico, né? Então, a gente tem que ir devagar na caminhada, né? Porque ainda não cresceram na fé, são infantis e não têm maturidade espiritual, né? Então muitos ainda a gente precisa passar pelo leite primeiro, né? pelo primeiro ensino, né? Para depois a gente ir evoluindo. Qual a vontade de Deus em relação ao crescimento do cristão? Efésios 4:13. Efésios 4:13. Efésios 4:13. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, para que a gente estuda a palavra? Para se parecer com Cristo, né? Conhecer o Filho de Deus e chegar à estatura completa de Cristo. Então, por isso que a gente tem esse é o nosso objetivo, né? A Bíblia diz em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados, né? Então a gente tem que imitar Cristo, né? Que é o homem perfeito, né? O ser humano perfeito, né? Filho de Deus, que nunca pecou, né? Nunca desagradou o Pai, né? Então esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é agradar o Pai. Jesus é nosso exemplo, né? Então a vontade de Deus em relação ao crescimento do cristão é essa. Devemos guardar a palavra de Deus. O salmista diz que escondeu a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra ele, né? Salmo 119:11 diz isso, né? Estou aqui para a gente ler. Então, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então por isso a gente tem que ter contato com a palavra. Como eu falei, a palavra purifica a nossa mente, né? Nos afasta do pecado. A palavra nos dá força para vencer o pecado. A palavra esconder nesse texto tem o sentido de guardar a palavra, né? Então, é igual Jesus falou: se vós permaneceres na minha palavra, né? Guardar a palavra, né? Foi mal jogando com meu irmão aqui. Tô gravando aqui, cara. Ajuda eu aí, ó. Vai lá pra fora lá, ó. Então, existem 4 conselhos que devemos seguir para assimilarmos a palavra de Deus. Josué 1:8. Primeiro conselho lá em Josué 1:8, né? Deixa eu abrir aqui para nós. Josué 1:8. Josué 1:8 fala assim: ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, né? Então não se apartar do livro dessa lei. Se você já leu a Bíblia mais de uma vez, não significa que você tem que se apartar da Bíblia. Nós que somos cristãos, a gente vamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia até morrer ou até Jesus voltar. Entendeu? É mandamento de Deus. Jesus disse em João 14:15, se vocês me amam, se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos, né? Então a gente tem que estudar a Bíblia, é mandamento. Aqui, ó. Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, né? Romanos 10:17.
Romanos 10:17 fala assim: ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, você sabe como é que você é declarado justo diante de Deus? Pela fé, né? Romanos 5:1 fala isso: sendo justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e Romanos 10:17 fala: ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Entendeu? Então, você vê a importância da palavra de Deus. Ela alimenta a nossa fé. Ela gera fé. Entendeu? E a fé que nos justifica diante de Deus. Entendeu? Então, daí você vê a importância da palavra de Deus. Né? É muito importante, ela é alimento. Então, o ouvir aumenta a fé. Né? O ouvir a palavra de Deus aumenta a fé. 1 Timóteo 4:13. 1 Timóteo 4:13. 1 Timóteo 4:13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Né? Então, persiste em ler, exortar e a ensinar até que eu vá. O apóstolo Paulo fala para Timóteo. Então, a gente tem que persistir em ler a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Né? A gente tem que... Como é que a gente vai ensinar se a gente não conhece, né? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a gente tem que buscar manejar bem a palavra da verdade, ter conhecimento da palavra de Deus. Né? Por exemplo, se você for colocar você para dar uma palavra, uma ministração, você vai ter o conhecimento da palavra de Deus, né? Você vai manejar bem a palavra da verdade. Quando alguma pessoa vier, né, fazer perguntas bíblicas, né? Esses dias eu passei por uma situação assim, eu tive que usar meu conhecimento da palavra, né, para comprovar ali. Eu fui questionado na questão da doutrina da Trindade. E eu tive que citar os versículos ali para me provar que Jesus, ele é Deus, né, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Né? Então eu usei os versículos ali. E se eu não tivesse esse conhecimento? Né? A gente tem que ler a palavra. Né? Olha, instrui os discípulos a ler a palavra de Deus, pois ela é essencial para a vida cristã. Se são recém-convertidos, é melhor começar pelo Evangelho de João, seguido da primeira carta de João, carta aos Filipenses e Efésios várias vezes, Romanos também é muito importante. Depois o Novo Testamento inteirinho. Se ainda não leu todo o Novo Testamento, é melhor não estudar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é mais difícil de entender que o Novo, ele é muito mais difícil, entendeu? Porque ele é muito maior, né? Você vê o Antigo Testamento, acho que ele dá uns 2 ou 3 do Novo, entendeu? Então começa pelo Novo, você vai conhecer a história de Jesus, os apóstolos, né? A igreja primitiva. Começa pelo Novo, depois você vai para o Antigo, entendeu? Porque senão até você chegar em Jesus, cara, vai ter que ler muita coisa, entendeu? Lê o Novo, que o Novo vai te dar, você vai conseguir entender melhor o Antigo também. Embora ler a Bíblia regularmente seja essencial para um crescimento na caminhada, não podemos ser formalistas, pois agindo assim nos tornamos religiosos, né? Então a gente tem que... É bom você estudar a Bíblia, assim, ter o seu momento com a palavra, né? Tira ali 20 minutos do dia, né? Falar que é minha hora da palavra, sabe? Você pega a sua Bíblia, estuda. Por exemplo, hoje eu vou estudar a Bíblia, eu pego Bíblia de estudo. Eu pego comentário bíblico. Estou usando o comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Estou lendo o livro de João, né? Comentário excelente, cara. Muito bom. Pego Bíblia de estudo. Eu gosto de estudar tem a Bíblia Missionária de Estudo que eu estudo. Bíblia da Reforma, que eu gosto muito. Bíblia de Estudo da Reforma. E eu vou estudando ali, né? Lendo os comentários, né? É muito bom. Conclusão. Leia livros também. É uma dica que eu dou para vocês. Leia literatura cristã. Por exemplo, aqui eu estou nesse livro aqui, do John Stott. Recomendo para vocês, livro muito bom, fala sobre a cruz de Cristo, uma reflexão sobre a cruz, sabe? Muito bom mesmo.
Conclusão. A Bíblia é um livro sobrenatural. Somente através do Espírito Santo de Deus podemos interpretá-la, pois foi Ele quem a inspirou, né? Como diz lá 2 Pedro 1,21, né? Vamos ver aqui, 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, aí, ó. Então, a gente, somente através do Espírito Santo de Deus, podemos interpretá-la, pois foi ele quem a inspirou, né? Sabemos que a teoria informa, mas é a prática que forma. Assim é com a palavra de Deus. Ela nos dá informações, mas é na sua prática que adquirimos a formação cristã, né? E é bom também a gente pedir a revelação da palavra, né? O salmista lá em Salmo 119, 18, ele fala assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, né? Lá em Efésios 1,17, o apóstolo Paulo fala assim, que Deus vos deu o espírito de sabedoria e de revelação, né? Então, a gente pede para o Espírito Santo: Espírito Santo, me dá a revelação da tua palavra, sabe? Me dá conhecimento da palavra, me dá sabedoria. Tem um livro muito bom também do Luciano Subirá, chama O Conhecimento Revelado, sabe? Se você ler, é muito bom, fala sobre essa questão da revelação da palavra, né? Deus te... revelações você recebe da palavra. Algumas pessoas obedecem somente a alguns trechos da palavra de Deus, só aquilo que lhes interessa. Por exemplo, eu citei o exemplo lá de Isaías 1,19, né? Muita gente gosta do Isaías 1,19. Fala: se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra, né? Bonito, um versículo muito bonito. Mas e 1,20? Isaías 1,20 fala assim: mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, né? Você vê um versículo muito, muito pesado, né? Então, a gente não pode fazer isso, cabe pegar só a parte boa, né? A parte de promessa, a parte de bênção, e esquecer da parte que ela nos exorta, né? Que a Bíblia é assim, né? Ela tem os princípios e tem as promessas. Você cumprindo os princípios, é inevitável as promessas, você vai receber as promessas de Deus, sabe? As bênçãos de Deus que Ele prometeu. Mas se a gente cumprir os princípios, a gente recebe, né? Por exemplo, essa Bíblia aqui é a edição de promessas, ó. Ela tá meio surradinha, mas é a edição de promessas. Você abrir aqui, ó. Essas partes mais escuras são promessas de Deus, né? Por exemplo, aqui, promessas, tá vendo? São bênçãos, mas assim, mas a Bíblia tem a correção também, a exortação, que também é uma bênção, que é para fazer a gente parecer com Jesus, cara, entendeu? A gente andar na santidade de Deus, que é bênção para nossa vida, integridade, né? Que bênção maior que é a gente se parecer com Deus, né? Se parecer com Cristo, né? É maravilhoso. Então Deus nos exorta por causa disso. Temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas alguns criam o quinto Evangelho, o Evangelho dos Santos Evangélicos. Tiram versículos daqui e dali que oferecem alguma coisa. Todos os versículos de promessa, como João 3,16, João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E João 5,24. João 5,24. É um versículo de promessa. João 5,24. Na verdade vos digo, e quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Então, mas a gente tem que ler toda a Bíblia também, ó. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui em João 3, aqui, ó. Um exemplo, deixa eu ler aqui o contexto, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ó 18. Quem crê nele não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então Jesus fala, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, porque o mundo já está condenado em si mesmo, entendeu? 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Então aqui, ó, por exemplo, 1,19 aqui, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então esse aqui já é um versículo de exortação, entendeu? A gente tem que ler toda a Bíblia, não é você pegar só o João 3,16, fala que Deus amou o mundo, então ele deu o Filho unigênito. Mas o 1,19 fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, entendeu? Então se a pessoa ama mais a treva do que a luz, entendeu? Ela não vai herdar a salvação, ela não vai herdar o reino de Deus. Não vai ser salvo, entendeu? Porque ela ama mais a treva do que a luz, entendeu? A gente tem que ler a Bíblia inteira. Não só os versículos de bênção, né? Porque se a pessoa disse que, ó, eu não posso amar a treva, eu tenho que amar a luz, né? E ela vai procurar amar a luz, né? Procurar saber o que agrada a Deus e procurar seguir o caminho de Deus, né? Então, por exemplo, as pessoas os reúnem de uma forma a cumprir uma vida cristã que venham suprir somente os seus interesses próprios, né? Pega só os versículos de bênção, entendeu? Um pé é a parte da santidade, da exortação, né? Então isso aí é errado, né? Cuidado, um texto fora do contexto é um pretexto para a heresia. Então o que é um texto fora do contexto? Texto isolado, texto que, entendeu? A gente tem que entender o contexto da Bíblia. O que é um contexto? Eu estou lendo aqui o João 3. Para entender o contexto, eu tenho que entender o livro de João. Tem que ler, estou lendo o versículo de João 3. Para entender o contexto, tem que entender eu leio o capítulo 3. Depois eu tenho que ler o livro de João, depois eu tenho que ler a Bíblia, entendeu? A gente entender o contexto da mensagem. A gente saber o que Deus estava falando ali realmente. É a mesma coisa com Jesus. Uns só querem o Jesus médico para curá-los de alguma enfermidade, ou só o Jesus provedor, porque estão sem trabalho. Espere aí, ele é o que ele é, né? Não podemos cortar Jesus em pedaços e ficar com o pedaço que mais nos agrada. Somos como a crianças que quem se dá o pão com geleia. Elas comem a geleia e devolvem o pão, né? É assim que fazemos com Jesus. Queremos ficar com a geleia e jogamos fora o pão. Temos que comer o pão com a geleia. O céu pode ser a geleia, mas o Senhor é o pão da vida, né? Então a gente tem que pegar toda a mensagem, todo o ensinamento. Então, atividade da semana, ó. Orar ao acordar, pedindo a bênção do Senhor para aquele dia. Pedir para que o Espírito Santo dê entendimento ao ler a palavra de Deus. Igual eu falei, revelação, entendimento, sabedoria. Leia 1 João, primeira carta de João, né? Essa carta tem apenas 5 capítulos. Leia mais de uma vez se quiser. A carta de João é conhecida como a carta da salvação, né? Por exemplo, se você quer saber se você é salvo, vai lá e lê 1 João, né? Carta da salvação. Versículo para decorar, João 6,63, fala assim, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida, né? Então, decore esse versículo muito bonito. Aqui vai ter um estudo complementar sobre a Bíblia. Eu vou deixar um PDF na descrição, um exercício para vocês fazerem. Aqui, ó. Vendo? Você vai pegar a abreviação dos livros e vai completar, que vai te ajudar a saber a localização dos livros na Bíblia, você saber onde é que está tal livro, entendeu? Você completa aí. Vai completando eles na ordem, que é o antigo, que é o novo, tá vendo? Vou deixar eu ler o exercício. Aqui, ó, observações. Os livros de Samuel, Reis e Crônicas, Antigo Testamento e as cartas aos Coríntios, Tessalonicenses, Timóteo
de Pedro e João no Novo Testamento tem mais de um livro. Por isso são simbolizados por algoritmos romanos ou arábicos, né? Que o romano é os tracinhos, né? Por exemplo, aqui é um algoritmo romano. Aqui, ó. Por exemplo, primeira carta de João, 1 Coríntios, vai ter aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Por exemplo, 1 João, 2 João, 3 João, né? Geralmente usa esse símbolo aqui. Esse aqui eu nunca vi usar, não. Mas pode ser usado. Você vai pegar uma referência, né? Aí aparece esse número aqui. Mas nos livros mesmo das Bíblias aparece esses aqui, né? Mas as referências, por exemplo, num site, algum lugar, você põe esse número aqui. Ó, não confunda CR, a sigla CR, a abreviação CR é Crônicas. Então não confunda CR com CO, que é Coríntios, né? Nem ED, que é Esdras, com ET, que é Esther. HC, que é Abacuque, com HB, que é Hebreus. E também Jó. Jó, tem o livro Jó e tem o livro de João, né? Então Jó é o único livro que não é abreviado, que é o J e o O com acento. Aqui, ó, Jó. Jó, J e O com acento. E muita gente confunde o livro de Jó com a abreviação do livro de João, que é JO, né? Só que o O sem acento. Então, JO com acento é Jó, que é o livro de Jó, fica lá antes de Salmos. E JO normal é o livro de João, né? Fica depois de Lucas e antes de Atos, né? No Novo Testamento há 5 livros escritos por João, apóstolo João. O primeiro é o Evangelho de João, que tem 21 capítulos. Os outros 3 são pequenas cartas, né? Que é 1 João, que tem 5 capítulos. 2 João, que é 1 capítulo. 3 João, que é 1 capítulo. E o 5º livro que ele escreveu é o de Apocalipse, né? O Apocalipse, livro de Apocalipse, o último livro. Quando um livro bíblico tem apenas um capítulo, na referência pode aparecer apenas o versículo, já que o capítulo é único. Por exemplo 2 João 4 ou 2 João 1,4, né? E é isso aí, galera. Eu vou deixar esse exercício aí para vocês dar uma fixada no conhecimento. E leiam a Bíblia, cara. Muito bom. Você tem que procurar conhecer a palavra. É uma bênção de Deus na nossa vida, né? Principalmente você que quer ser ministro, pregador, né? Todo cristão tem que ler, não importa, né? Todo cristão tem que procurar conhecer a Bíblia. Então eu vou ler aqui, eu vou orar aqui para encerrar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de gravar mais uma lição, Senhor. Nos dá força, Senhor, continuar, Senhor, a nossa caminhada cristã, Senhor, continuar lendo a Tua Palavra, Senhor, nos dá revelação da Tua Palavra, conhecimento da Tua Palavra, Senhor, sede da Tua Palavra, Senhor. Nos usa como um ministro do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por este discipulado, Senhor, em nome de Jesus. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.